Se você já ouviu falar o famoso versículo "Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas." Então, fica comigo até o final desse vídeo e nesse vídeo eu vou te revelar o contexto do profeta Malaquias, o que está escrito no texto em hebraico e também o dízimo nos dias de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar a influência romana sobre o dízimo. Então, fique comigo até o final do vídeo e depois sinta-se à vontade para dizer se você concorda ou se você não concorda com o dízimo nos dias de hoje. Mas antes eu quero te mostrar aqui, eu já gravei um outro vídeo falando sobre dízimo e olha alguns comentários que eu recebi nesse vídeo. Olha aí na sua tela. O primeiro comentário diz assim: "Ô Marcelo, sou dizimista e vou continuar sendo dizimista fiel a Deus." Ok, tudo bem, sem problemas. Devolvo 10% e ganho bem. Dá vontade de pegar você, te dar na cara. Dízimo é ordem de Deus. Quando Jesus vier, você vai arder. Pregue que as pessoas se convertam, porque o inferno está aberto com uma grande boca. Dá vontade de te dar um banho de facão, te dar sopinha no lombo. Sou dizimista sim, até o dia da vinda de Jesus. Eu acredito aqui que seja feliz com Jesus e com Deus. E vocês, povo crente, não dê ouvido a esse faraó. Seja dizimista, devolva 10% do que ganha. Esse Marcelo vai arder. Dá vontade de encher esse Marcelo de pancada. Vai se converter. Coloca aqui nos comentários. Você acha que uma pessoa que fez um comentário desse tipo, falando que vai dar um banho de facão, vai fazer uma sopinha de lombo comigo, você acha que ele de fato é um servo de Deus? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse comentário. É comentário de um servo de Deus? Ou será que isso daqui não tem nada de servo de Deus? O que você tem a dizer sobre esse comentário? Agora, um outro comentário que colocaram aqui foi o seguinte: "Irmão, olha, você está servindo a um Deus errado." A pessoa nem me conhece, mas já falou que eu estou servindo a um Deus errado. "Eu sou dizimista e vim com os meus olhos a verdade. Deus cumpre sim, dízimo é real sim. Se você não concorda, vire ateu, que lá é seu lugar." Lembrando que no vídeo que eu falei sobre isso daqui, eu vou deixar passando aqui em cima qual foi o vídeo, eu não falei se uma pessoa deveria ou não entregar o dízimo. Cada um tinha que tomar a sua própria decisão. E a pessoa já chega cheia de agressividade. Será que esse segundo comentário também é comentário de um servo de Deus? O que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários também. E um terceiro comentário para nós irmos então ao nosso estudo de hoje é o comentário que está aqui. "Palhaço Juguara, você vai arder." Quando Jesus, faraó, vai se converter. "Sou dizimista sim. Vou continuar sendo dizimista. Deus tem me abençoado." Menos no português, né? Aqui nesse caso. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. "Fui um ladrão, não devolvia o dízimo. 10%. Sou um dizimista fiel com Jesus e Deus." Se você não é dizimista, problema teu, faraó. Deixe os fiéis sendo fiel com Deus. Uma pessoa que age dessa maneira, que fala dessa maneira, me fala aí, é servo de Deus? Pode ser considerado um servo de Deus?
Então, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esses comentários. Agora, vamos então, de fato, entrar no assunto desse estudo. Bom, nós vamos iniciar aqui, então, falando sobre o contexto do livro inteiro do profeta Malaquias. Nós vamos falar aqui, nós vamos pegar desde o primeiro capítulo do profeta Malaquias para ver tudo que está sendo abordado, que está sendo falado nesse livro, a fim de que quando chegarmos no capítulo 3, tenhamos uma certa base para falar com quem Deus estava usando o profeta Malaquias para falar, para quem era direcionada a palavra do Eterno. Então, olha o que está escrito. Se você quiser, abre aí a sua Bíblia, mas olha o que está escrito em Malaquias 1:6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês. Sacerdotes, lembra dessa palavra? Sacerdotes, eu pergunto isso a vocês. Sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Os sacerdotes não tinham conhecimento de como desprezavam o nome de Deus, e nós vimos que aqui Deus estava se direcionando aos sacerdotes. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Malaquias 1:9 vai dizer assim: E agora, sacerdotes, multipliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos. Olha só, hein? Sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas como que os sacerdotes estavam? Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos, com tais ofertas nas mãos. Gravem isso. Vamos então para Malaquias, capítulo 2, e versículo 1 e 2. Diz assim: E agora, de novo aqui, olha só, para quem Deus está falando? E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Amaldiçoarei as suas bênçãos, ou seja, aquele que você abençoar será amaldiçoado. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês, sacerdotes, não se importaram com a honra devida ao meu nome. Agora vamos para Malaquias, capítulo 2, versículos 7 a 9. Diz assim o texto sagrado: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês, sacerdotes, violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Você percebe que sempre aqui Deus está falando com o sacerdote, e isso tem um significado profundo que eu vou revelar daqui a pouquinho, esse significado profundo. E agora,
Malaquias capítulo 3, versículos 3 a 5 vai estar dizendo assim: Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Olha, a gente já leu aqui que as ofertas estavam nas mãos deles, e agora está dizendo, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá, será que Judá dava ou não dava oferta? Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, para os sacerdotes. Terei pressa em testemunhar contra, dentre os levitas, dentre os sacerdotes, contra os feiticeiros, os sacerdotes feiticeiros, contra os sacerdotes adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, contra as viúvas, contra os sacerdotes que são contra as viúvas e os órfãos, e que torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse texto fica claro que Judá e Jerusalém estavam, sim, levando a oferta, mas os sacerdotes estavam pegando a oferta para eles. E o versículo 8 e 9 ainda do capítulo 3 diz assim: será que alguém... Isso aqui é como está escrito na Bíblia judaica completa. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados para os sacerdotes. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. O texto aqui, irmãos, leva a um certo entendimento de que não era a nação toda que estava roubando a Deus, mas eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Judá e Jerusalém, como eu li aqui em cima, traziam as ofertas que deveriam ser distribuídas entre órfãos, viúvas e estrangeiros, mas isso não estava acontecendo. E agora, olha o que diz o versículo 10 para confirmar isso. Tragam todos os dízimos, uma ordem, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. A pergunta que eu faço é: quem é que podia entrar na casa do tesouro? Somente os sacerdotes podiam entrar na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Somente os sacerdotes podiam entrar na casa do tesouro. Então, essa palavra aqui estava sendo direcionada, não era o povo que estava roubando ao Eterno. Eram os sacerdotes que estavam roubando ao Eterno e não estavam distribuindo o sacerdote com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E esse versículo, ele é muito utilizado nos cartões de dízimos dizendo assim: em que roubais ao Senhor? Né? Vocês perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, está sendo utilizado um texto fora do seu contexto.
Mas afinal, o que nos diz o texto hebraico? O que o texto hebraico ele nos revela? O texto hebraico de Malaquias capítulo 3, versículo 9. Eu vou falar primeiro como está o texto no hebraico e depois nós vamos trazer aqui a tradução passo a passo desse versículo. Diz assim, Malaquias 3, 9. Bame'era atem ne'arim ve'oti atem kove'im agoi kulo. Ou seja, eu vou traduzir aqui passo a passo. A primeira palavra, que é essa aqui do lado direito, está escrito Bame'era, ou seja, em maldição. Em maldição. A palavra atem, ela é um pronome que significa vocês no masculino. Vocês. Então, em maldição, vocês. Agora, uma curiosidade é que no hebraico, o verbo ser e o verbo estar, ele não se conjuga no presente. Porque dentro da cultura judaica, dentro de Israel, existe o entendimento que somente Deus é, ninguém mais é. Então, não se conjuga o verbo ser ou o verbo estar no hebraico. Isso, até os dias de hoje, não existe essa conjugação. Então, aqui vai ficar assim, Bame'era atem ne'arim, ou seja, em maldição, vocês são amaldiçoados. Estava falando para os sacerdotes. E aí ele fala que nessa palavra, ve'oti, ou seja, e a mim, atem, vocês, kove'im, roubam, vocês roubam, agoi kulo, a nação toda. O texto hebraico literalmente está escrito assim, em maldição, vocês são amaldiçoados e a mim vocês roubam, a nação toda. O texto hebraico está claro, dizendo que os sacerdotes roubavam a Deus e também a toda a nação. E se você não conseguiu ler esse texto hebraico que está aqui, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, onde você pode conhecer melhor o nosso curso de alfabetização ao hebraico bíblico. Mas e o dízimo nos dias de hoje? Ele deve ou ele não deve ser entregue? O que nós podemos entender, então, com relação ao dízimo nos dias de hoje? Bom, antes de falar do dízimo nos dias de hoje, eu quero te falar um pouquinho da história do dízimo, desde a época de Yeshua até os dias de hoje, tá? Então, nós vamos passar de Yeshua até os dias de hoje, como foi a história do dízimo. E deixando bem claro que se você deseja dar o dízimo, entregar o dízimo, devolver o dízimo, como queira falar, você não é proibido. Todos estão permitidos a entregar, a devolver o dízimo. Mas será que o dízimo é uma obrigação? Ou será que é apenas uma forma de você agradecer ao Eterno? Pense nisso e depois você me diga se hoje o que está sendo feito está certo ou está errado. Então vamos para o contexto do cristianismo relacionado ao dízimo. Olha só, na época de Yeshua ainda era entregue o dízimo perante a lei dada a Moshe Rabbeinu, a Moisés. E o dízimo, ele era entregue somente em um local, que era no Templo de Jerusalém, onde também ficava a Casa do Tesouro. Só que no ano 70 depois do Mashiach, o que aconteceu? O Templo de Jerusalém
ele foi destruído. E quando ocorreu a destruição do Templo de Jerusalém, o dízimo, ele foi suspenso. Exatamente. O dízimo, ele literalmente parou de ser entregue. E sabe quando o dízimo voltou a ser entregue? No ano de 567 depois de Cristo, 567 depois de Cristo, houve um conselho chamado Conselho de Tours, feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse conselho houve a promulgação de um decreto para a coleta do dízimo. Só que ainda não havia sido, de fato, estabelecido a coleta do dízimo. Houve um decreto, mas ainda não estava muito certo. Passou um pouco mais o tempo e no ano de 585 depois de Cristo, foi feito o segundo concílio de Macon. O segundo concílio de Macon. E nesse concílio foi feito um outro decreto e foi adotado a excomunhão daqueles que não pagavam, que não entregavam o dízimo à igreja. Ou seja, quem não entregasse o dízimo para a igreja seria excomungado, seria literalmente expulso da igreja. O tempo passou mais um pouquinho e muitas pessoas ainda não entregavam o dízimo. E agora, como resolver essa situação? Bom, se uma pessoa não entrega o dízimo, ela deve pagar mais caro. E aí o que acontece? No ano de 779 depois de Cristo, houve uma lei na França que foi reconhecida como Heristal. E essa lei, ela mandava que todos os cidadãos franceses pagassem. Isso mesmo, pagassem. Não é devolver, não é entregar, pagassem o dízimo à igreja. E o bispo, ele era encarregado pela administração desse dízimo. E aqueles que não pagavam o dízimo para a igreja, eles seriam multados pelo governo francês. É isso mesmo. Eles seriam multados. Eles teriam que pagar ao governo mais do que o valor que eles teriam que pagar à igreja. Isso como uma forma de obrigar a que toda a população pagasse o dízimo. Me diz uma coisa, você acha que o dízimo deve ser obrigatório ou deve ser opcional e por gratidão? Coloca aqui nos comentários o que você acha. O tempo novamente passou e agora bem recentemente, no ano de 2005, surge o Papa Bento XVI. Mas antes de eu falar aqui sobre o Papa Bento XVI, eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e deixar aqui o seu like. Mas voltando aqui, no ano de 2005, o Papa Bento XVI, ele extinguiu na Igreja Católica o termo dízimo. Ele extinguiu na Igreja Católica o termo dízimo, que faz parte do 5º mandamento da Igreja Católica, pagar dízimos conforme o costume. E conforme o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, por ele promulgado, pelo Papa Bento XVI promulgado, no dia 28 de junho de 2005, e republicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o 5º mandamento, agora na Igreja Católica, é assim: atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. O Papa, ele reconheceu que o dízimo foi uma obrigação, uma obrigatoriedade da Igreja e não da Bíblia. E você? O que você acha sobre o dízimo?
Agora, se você ficou se perguntando, tá bom, Marcelo, mas como era a entrega do dízimo na primeira aliança, ou chamado vulgo testamento? Se você ficou se perguntando isso, então, clica no vídeo que está aqui ao lado e assista como era o vídeo na primeira aliança.